Olá, esse é o trabalho final da AEE de Sistemas Operacionais sobre Gerência de Processos. E o escalonador escolhido para a nossa equipe foi o escalonador usado no FreeBSD, conhecido como MLFQ. O FreeBSD é um sistema baseado em Unix, é de código aberto e gratuito, descendente do Berkeley Software Distribution, BSD. A primeira versão do FreeBSD foi liberada em 1993, com a versão 1.0. É um sistema pensado para uso geral, mas hoje em dia existem versões para servidores também. Nas versões até 4.3 do sistema, o FreeBSD usava um escalonador do tipo Multilevel Feedback Queue. Mas hoje em dia, o escalonador usado pelo FreeBSD é chamado ULE, que foi introduzido na versão 5.0. Embora na época tenha sido desativado por padrão até que estivesse totalmente amadurecido, o que só veio ocorrer na versão 7.1 do sistema, por volta do ano de 2008, quase 10 anos depois. A filosofia do Traditional Timeshare Scheduler do FreeBSD favorece processos interativos. Ele faz isso aumentando a prioridade de processos bloqueados por fazer I/O, que estão por 1 ou mais segundos bloqueados, e diminuindo a prioridade de processos que acumulam tempos significativos de CPU. A filosofia tem como objetivo gerar uma boa responsividade do sistema como um todo. Priorizar processos interativos diminui as chances de um usuário perceber travamentos no sistema. Mas como é que funciona isso? O kernel tem 5 estados possíveis para um processo, e o escalonador faz a troca de contexto baseado nesses estados, ou pelo menos em algum deles. Existem 2 classes de troca de contexto, as voluntárias e as involuntárias. As voluntárias ocorrem quando um processo faz um syscall, normalmente para fazer I/O. Já as involuntárias ocorrem quando um processo esgota todo o seu quantum, ou quando o sistema identifica que existe um processo de mais alta prioridade para ser executado, que é conhecido como preempção, ou ainda quando o processo cai numa trap. O quantum no escalonador usado pelo FreeBSD é sempre de 0.1 segundos. Esse valor foi descoberto empiricamente, ou seja, através de testes, e é o quantum mais longo que se pode ser usado sem perda da qualidade desejada, que era justamente a responsividade de tarefas interativas. Surpreendentemente, esse quantum permaneceu o mesmo durante os 30 anos de uso desse escalonador. As trocas voluntárias são desencadeadas por uma rotina chamada sleep, e as trocas involuntárias são executadas pela chamada forçada das rotinas misswitch e setRunnable. Em ambos os casos, o kernel salva o processo que está rodando no momento em uma estrutura de dados. O kernel do FreeBSD tem um conceito de canais de espera. Um canal de espera nada mais é do que uma estrutura de dados que identifica o que o processo está esperando, o porquê dele estar bloqueado. Vários processos podem estar no mesmo canal de espera. Por exemplo, pode existir uma lista de processos que estão esperando um buffer de disco encher, e quando essa tarefa estiver completa, esses processos podem ser escalonados em seguida. Existem outros tipos de canais de espera, como o canal de espera do System Call Wait. Quando um processo pai invoca o wait, ele precisa esperar que o filho termine para poder voltar para a CPU. Existe um canal de espera para todos os processos que estão em wait. Há canais para processos que saíram da CPU porque estão esperando algum tipo de sinal e só podem voltar para a CPU quando esse determinado sinal aparecer. Após escolher onde um processo vai esperar, uma nova prioridade é definida e um novo processo é escalonado. Para um processo ser executado, uma rotina chamada WakeUp é invocada. O kernel verifica se o evento que ocorreu ou o recurso que foi liberado com a troca de contexto é necessário para algum canal de espera. Por exemplo, aconteceu uma troca de contexto porque um processo filho acabou de morrer e um processo pai que está na fila de wait precisa acordar. Se esse for o caso, o kernel sabe que o sinal de wait foi liberado e que um processo na fila de wait precisa voltar para a CPU. O escalonador MLFQ é um escalonador determinístico que usa filas de níveis de prioridade, ou seja, existem vários níveis de prioridade e em cada nível existe uma fila de processos que pertencem àquela prioridade. Os processos que são tirados das filas de bloqueio não voltam imediatamente para ser executados. O escalonador decide em qual fila de execução eles serão inseridos. Ele faz isso usando um parâmetro chamado Process User Priority. O processo que será escolhido para execução é o processo que está na frente da fila de execução com mais alta prioridade que não está vazia. O MLFQ do FreeBSD segue algumas políticas de escalonamento que basicamente são as políticas padrão do MLFQ base.
Sempre que um processo inicia, ele tem a mais alta prioridade. Os processos que não gastam o seu quantum inteiro durante sua execução não perdem prioridade, ou seja, não vão para as filas de mais baixas. Por outro lado, quando um processo gasta todo o seu quantum durante sua execução, sua prioridade é reduzida. Processos que estão inativos por muito tempo têm sua prioridade aumentada. Como mencionado anteriormente, o FreeBSD tem uma política de aumentar a prioridade de processos que estão bloqueados por 1 ou mais segundos. Para evitar que um processo sofra starvation, o escalonador recalcula as prioridades dos processos a cada 400 milissegundos. As prioridades variam de 0 a 255, e existem 64 filas, mas nem todas estão disponíveis para processos de usuário. Algumas filas de execução são reservadas para os processos do kernel. A fila em que um processo será inserido é encontrada pela fórmula P-User-Priority dividido por 4. A estrutura de dados usada para organizar as filas de processos prontos é um vetor de listas duplamente encadeadas. E associado a esse vetor existe um bit vector chamado rKeyStatus, que é usado para identificar as filas não vazias. Algumas rotinas importantes estão presentes no processo de manipulação das filas de processos. São elas runQAdd, que adiciona um processo ao final de uma fila, runQRemove, que remove um processo do começo da fila, e a runQChoose, que é basicamente o coração do processo de escolha de um processo para ser executado. A runQChoose funciona da seguinte maneira: localiza uma fila não vazia através do bit vector, e ela faz isso procurando pelo primeiro bit não nulo de rKeyStatus. Então, dado uma fila não vazia, remove o processo que está no começo da fila usando runQRemove. Se, depois da remoção do processo da fila, essa fila ficar vazia, limpa o bit apropriado em rQStatus e retorna o processo selecionado. O escalonador tem uma heurística para definir a prioridade de um processo. Ele define a prioridade do processo usando o valor base de um processo que executa em modo usuário, a quantidade de tempo que um processo passou usando a CPU dividido por 4, mais uma constante p-nice que é definida pelo usuário. Se um processo usa todo o seu quantum quando está executando, o tempo de CPU dele vai ser redefinido pela seguinte forma, onde load é a média de quantas execuções houveram nos processos da fila de execução no último minuto. Em ambientes multiprocessados, o escalonamento é fila única, porque o MLFQ do FreeBSD, pelo menos até a versão 4.3, foi projetado para funcionar unicamente em sistemas monoprocessados.